Salve, salve, amigos! Parábola da figueira seca. Vamos trazer aqui algumas considerações que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé que transporta montanhas, nos itens 8 a 10. Parábola da figueira seca. E essa passagem está lá em Mateus, no capítulo 21, versículos 18 a 22, e em Lucas, no capítulo 13, versículos 6 a 9. Então, Jesus e os discípulos saíram de Betânia, viajando, pelas estradas, e eles sentiram fome. Eles viram ao longe uma figueira. Foram até ela procurar figos, mas não encontraram, porque não era tempo de figos. E Jesus diz à figueira: nunca jamais coma alguém fruto de ti. No outro dia, passando novamente nessa região, eles viram que a figueira estava seca até a raiz. E o Pedro comenta com Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Esse é o termo, Aí Jesus responde: tende fé em Deus, em verdade vos digo que todo o que fizer, todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé em tudo o que disser, sucederá. A figueira seca é o símbolo das pessoas que só aparentam fazer o bem, Então a figueira é linda, mas não produz bons frutos, não produz nenhum fruto, no caso dessa figueira. Então, as pessoas que aparentam fazer o bem, mas na realidade nada produzem de bom. E aí o Kardec traz alguns exemplos. Oradores que pregam palavras bonitas, mas não as praticam. Ou pessoas que podem ser úteis, mas não são. E aí ele fala dos sistemas, das instituições vazias, utópicas, que ficam só no sonho e não partem para ação, são fantasiosos, das doutrinas sem bases sólidas, que não têm fecundidade, É construir a casa sobre areia. E a todas essas instituições, a todas esses sistemas, a todas essas pessoas, onde falta a verdadeira fé. Então, podem ser pessoas, instituições, religiões, doutrinas que não apresentam a fé verdadeira, a fé que comove o coração, a fé que transporta montanhas. Todos eles são árvores frondosas, mas não dão frutos. Por isso, Jesus as condena à esterilidade, como a gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, no século XIX, usou-se esse termo. Jesus condena, Mas Jesus mesmo disse em outra situação que ele a ninguém julga. Então aqui condenar tem uma conotação da justiça de Deus, Todos estamos incursos na lei de Deus, na lei de ação e reação. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. E Allan Kardec escreve que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram ou não produzem nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada, acabarão desaparecendo. E todos os homens inúteis serão tratados como a figueira seca, Então, é o retorno da plantação, Ou da omissão de boas obras, ou então frutos
estragados, vamos dizer assim, né? Más obras. E Allan Kardec fala também dos médiuns que trazem, né, toda esses ensinamentos da espiritualidade superior. Então, lá no século XIX, Kardec escreveu que estávamos vivendo os tempos de renovação, e ainda estamos. E nesses tempos aumenta muito o número de médiuns, escreveu Kardec, lá no século XIX, por toda parte, em todos os países. Ou seja, todos são chamados, mas o médium que usa sua faculdade em coisas fúteis ou prejudiciais, ou busca somente interesses mundanos, terrestres, né? Sem elevação espiritual, esses estão produzindo maus frutos. Eles são como a figueira estéril. E aí o dom da mediunidade será tirado. Inclusive, eles poderão cair presas dos maus espíritos, dos obsessores, por conta da sintonia. E Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, também traz esclarecimentos sobre a parábola da figueira seca. Ele diz que essa parábola nos traz muitas lições. Pelo lado científico, a parábola ensina que por que a figueira morreu? Por que uma árvore morre? Por conta de uma grande descarga de fluidos magnéticos. E ela acabou secando. E o estudo do magnetismo comprova o poder dos fluidos de destruir, ou de conservar, ou de vivificar. Então, Jesus lançou uma enorme carga de fluidos magnéticos sobre a figueira seca e ela secou. Mas, né, esses fluidos podem ser usados também para as curas espirituais, por exemplo, para a desmaterialização de um tumor, de células cancerígenas, ou também esses fluidos magnéticos, segundo Caibar Schutel, são usados ou foram usados lá no Egito na mumificação do cadáver, né? Assim, com o passe, com o magnetismo. E pelo lado filosófico, Jesus quis ensinar aos seus discípulos a ter fé. Então, homens e instituições, homens e mulheres e instituições infrutíferas, que não produzem boas obras, que não são caridosos, também acabarão secando. E a religião também, né? A religião é uma instituição, a religião sem caridade, que espalha o medo da ira de Deus, ou então que faz promessas vãs. Todos esses são figueiras secas, que não produzem boas obras e um dia desaparecerão. E nós, né? Que figueira nós somos. Amigos queridos, agradeço muitíssimo a presença de todos e até a próxima.